delegado da Polícia Judiciária Civil de Juara, Dr. Carlos Henrique Engelmann, que coordena o inquérito que investiga acusação contra algumas pessoas de tentativa de extorsão, invasão em terra no interior do município de Juara, convocou a imprensa na tarde desta terça-feira, dia 7 de março, para falar sobre o assunto. Vamos ouvir o Dr. Carlos e as suas explicações com relação ao andamento desse inquérito e por que as prisões dessas pessoas que foram liberadas sob o pagamento de fiança. Boa tarde. De fato, no final de semana ainda, a Polícia Judiciária Civil recebeu comunicação de determinado empresário, fazendeiro aqui do nosso município, que nos noticiou que estava no seu empreendimento quando 4 ou 5 pessoas fortemente armadas lá estiveram e esbulharam imediatamente a posse dele. Retornando para a cidade, ele registrou a ocorrência do fato e assim que nós tomamos conhecimento do ilícito, determinamos que investigadores diligenciassem no intuito de verificar a veracidade do noticiado, bem como que encetassem o necessário no intuito de coibir a eventual prática criminosa. E de fato, ainda na madrugada do dia seguinte, nossos policiais se deslocaram para a fazenda informada, que fica distante de cerca de 150 quilômetros do centro dessa cidade, e chegando lá encontraram os ditos invasores na posse de 3 armas de fogo tipo revólver e uma escopeta de calibre 12. Imediatamente verificaram que essas pessoas portavam ou possuíam aquelas armas em irregularidade com as normas legais e por conta disso as trouxeram para a delegacia de polícia. Já aqui, ao serem ouvidas a respeito do fato, nós constatamos que de fato se tratava de crime de esbulho possessório e posse irregular de arma de fogo, bem como que se ventilava a eventual ocorrência de um crime de extorsão que estaria sendo praticado contra os possuidores daquela fazenda, uma vez que estes falavam que determinadas pessoas que se encontravam aqui na cidade estariam exigindo determinada quantia em dinheiro para que deixassem a fazenda desocupada e não mais turbassem ou esbulhassem a posse. Bom, imediatamente nós identificamos essas pessoas e já por volta da 1h30 do dia seguinte à prisão, ou do mesmo dia da prisão dos que estavam com arma de fogo, em determinado escritório dessa cidade, em meio a uma negociação que foi encetada, nós identificamos outras 6 pessoas que estavam, de fato, aparentemente extorquindo ou exigindo dos possuidores não só a saída desses do local, como eventualmente o pagamento para que lá permanecesse. Trazidos à delegacia de polícia, nós ouvimos a todos, com bastante detalhes, na presença de defensores constituídos. No total foram 11 pessoas autuadas em flagrante delito e nós deliberamos por autuá-los nos crimes de posse irregular de arma de fogo e esbulho possessório, mas também determinamos a abertura de inquérito policial para apurar o noticiado crime de extorsão, tendo em vista que este crime, notadamente, não ficou configurado como de situação de flagrante delito, mas a apuração acontecerá no curso do inquérito policial. Depois de ouvirmos a todos, em cumprimento às determinações legais, arbitramos a fiança que entendemos pertinente ao caso para cada um deles e como todos eles recolheram esse arbitramento de fiança, nós então os colocamos em liberdade. O fato já foi encaminhado ao Poder Judiciário e aos entes da perquisição penal, como o Ministério Público, e ao que tomamos conhecimento, este auto de prisão em flagrante foi homologado pelo Poder Judiciário e a fiança mantida. Então, nós temos agora um prazo legal de 30 dias para encerrarmos essas investigações e encaminharmos todo o apurado, juntamente com um relatório detalhado a respeito do ocorrido, ao Poder Judiciário. Havia a presença de um advogado junto, né? Qual que era a participação? Tinha alguma coisa diferente? Ele estava como defensor do direito ou como participante desse grupo? O senhor pode falar? Sim, esse advogado, inclusive, ele foi ouvido na presença de colegas, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, prestou as informações necessárias no curso do inquérito policial. Nosso entendimento inicial, que é indúbio pró societá, foi de que
ele participou de certa forma, ou concorreu de certa forma, na ocorrência dos crimes, como diz o artigo 29 do Código Penal. Por isso, nós deliberamos por autuá-lo em flagrante delito. Obviamente que essa é a primeira fase inquisitorial, em que a autoridade policial entende e procede dessa maneira. Não obstante, haverá oportunidade para apresentação de documentos e a investigação ser mais detalhada e apurada, a ponto de, no final do inquérito policial, nós mantermos a posição e, eventualmente, indiciar esta pessoa nos crimes em que entendemos que ela ocorreu, no caso do flagrante delito, ou de não a indiciarmos, mas só ao final da apuração do ilícito no inquérito policial, com a juntada de todos os elementos de cognição, todas as peças de informação, é que nós poderemos formar esse juízo e apontar no nosso relatório final individualmente a conduta de cada uma das pessoas que participaram dos fatos e que estiveram conduzidas aqui na Delegacia de Polícia. E, delegado, essas pessoas eram aqui do município de Juara, não eram de outra localidade? Como que é essa questão? Apesar de uma delas ter informado, já ter residido ou mantido propriedade rural no nosso município, inclusive essa que se discute, a posse ou a propriedade, todas as demais são pessoas residentes em outras localidades, na sua grande maioria na capital Cuiabá, principalmente aquelas que para cá vieram armadas a título de pertencerem a uma empresa de segurança e irem para o local, segundo eles, promover uma segurança de alguém. Mas na verdade o que aconteceu foram pessoas que de fato se apoderaram de armas que pertencem a uma empresa que deveria prestar segurança privada e vieram para a cidade cometer de maneira franca um crime chamado esbulho possessório, né? Doutor, o senhor deve ter tido acesso a essa documentação de terra, porque existe uma complicada situação que um era dono da terra, junto com um parente, inclusive, que essa terra foi vendida para terceiros. Alguém apresentou documentação, titulação dessas terras ou apenas documento de posse, coisa assim? Há que se explicar e diferenciar duas faces do direito. A Polícia Judiciária Civil, ela apura os crimes e as contravenções, não necessariamente ou de regra não verifica a parte civil ou processual civil ou qualquer discussão civil em torno da posse ou propriedade. Verificando cabalmente que de fato existe duas pessoas na posse de uma fazenda, a Polícia Judiciária Civil não deve se imiscuir na verificação de documentos relativos à propriedade plena. Por quê? Porque a posse já é garantida pelo direito e inclusive há um ilícito penal que garante esse bem jurídico, que é os ilícitos relacionados ao esbulho possessório. Então, se uma pessoa tem a posse de determinado imóvel e outra pessoa, ainda que se diga proprietário, turba essa posse ou esbulha essa posse, e havendo a manifestação de vontade da parte lesada para que haja perquisição penal, a Polícia Judiciária Civil atua na perquisição do crime sem se aprofundar nas questões cíveis que são de competência do juízo civil.